Hoje nós vamos conversar sobre o impacto da pandemia do coronavírus no turismo. Eu sou Vitória Galvão, jornalista da Ascom, e quem vai conversar com a gente é o professor André Durão. Ele é vice-coordenador do curso de turismo da UFPE. Professor, eu gostaria que o senhor se apresentasse academicamente para a gente. Bom, eu sou formado, toda a minha formação foi quase toda na Federal, né? Eu sou formado em turismo, né? E tenho mestrado e doutorado em administração, né? E recentemente eu fiz um pós-doutorado em hospitalidade, né? Então eu sou professor da universidade, fui cria, né? Fui aluno e sou professor desde 2008, né? Onde lá leciono majoritariamente no curso de turismo, algumas disciplinas no curso de hotelaria. Muito bem. Professor, como o público da nossa live é diverso, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, para quem não é da área de turismo, de hotelaria, os componentes da cadeia produtiva do turismo, para a gente entender como um todo o que é que foi afetado com essa pandemia. Eu vou tentar fazer um exercício com as pessoas. Imagine que você decide viajar, né? Então, quando você decide viajar, você vai procurar informações para onde você vai, né? Que transporte você vai pegar para chegar lá, aonde você vai ficar hospedado, né? Quais locais você vai visitar, todos esses serviços de transporte aéreo, agência de viagens, se você quiser fazer através de agência, museu. Isso, equipamento, exato, todos os atrativos da cidade, tá? E que são envolvidos diretamente e indiretamente, fazem parte da cadeia produtiva do turismo. Então é por isso que o setor ele foi impactado assim brutalmente, né? Com a pandemia, a ponto de dizer que parou, né? O turismo de forma geral parou. É uma previsão do OMT, tá? Por exemplo, o turismo internacional deve cair entre 60% e 80% em 2020, nesse ano. Uma queda de quase 80%. São quase 1 trilhão de dólares em receitas perdidas. De quem são esses números, tá? Professor? Da OMT. Okay. Tá? A OMT tem um perfil no Instagram, tá? Que é em inglês, tá? O NWT. Organização Mundial do Turismo, é isso? Exatamente. Existe um risco de perda de 120 milhões de empregos e quase 1 bilhão de turistas podem deixar de viajar. São números gigantescos, né? Considerando que o turismo ele tem uma participação muito significativa no PIB mundial. Por exemplo, no Brasil, corresponde a 8% do PIB do Brasil, ele é gerado pela atividade turística. Então, é muita coisa. Né? No Nordeste, são 10%. Foi um dos primeiros setores, quase que imediatamente... Um dos primeiros e se diz que será um dos últimos a se recuperar 100%. Né? É um setor importantíssimo, é um setor que em outras crises, não como essa, que essa não tem precedentes, mas na crise econômica de 2008, crises no países como a Grécia, Portugal, né, foi a atividade que ajudou esses países a retomar o crescimento. Em função da característica da pandemia, que, ou seja, a gente está impossibilitado de se locomover. Né? Então, a gente não tem como viajar agora. Exato. Né? Então, é por isso que o setor será um dos últimos a se recuperar, porque no mundo ideal é quando a vacina chega, tá certo? As pessoas, porque assim, tem até um tempo, né? Descobriram a vacina. Até essa vacina chegar nas pessoas leva um outro tempo. E aí sim, eu acredito que só com isso é que o turismo retorne à plenitude. Aqui no Nordeste, a gente já tinha sofrido um impacto negativo no turismo com o derramamento de óleo no litoral. Isso. E o setor já vinha se recuperando disso quando o coronavírus chegou ao país. O senhor poderia falar um pouco do impacto que ocorreu durante esse período aí? Comparando com a pandemia, não há comparação, não tirando a gravidade. Né? Não tirando a gravidade do desastre. Né? Se a gente imaginar turismo e lazer, né, e o turismo de balneário, que são de praia, então, e considerando, né, a questão tóxica do óleo e tudo mais, então as pessoas ficaram desconfiadas. Houve sim uma queda grande, né, nas reservas de hotéis, cancelamento. Porto de Galinhas foi um caso notório de cancelamento, né, de viagens, tá certo? Em função dessa percepção do turista, será que eu vou ter segurança?
né? Então, de fato, o turismo já estava se recuperando em função disso, enfim, a limpeza, né? A gente teve Um um trabalho esforço muito grande. interessante, muito grande, a universidade estava participando, né? A nossa professora Simone Almeida estava à frente de uma comissão que foi Uhum, criada na universidade, né, para analisar esses impactos. uhum. E aí, quando você vê, né, um retorno melhor, quando está se recuperando, quando essa desconfiança do turista ela começa a se atenuar, né, vem a pandemia, e aí é o famoso strike, assim, né? Porque as pessoas não têm como sair de casa, né? E é toda a cadeia turística, como eu falei no começo, é um efeito dominó. Eu deixo de viajar mesmo e aí afeta toda a cadeia produtiva. Dá para comparar o impacto, hoje é igual aqui. Claro que eles têm mais turistas, mas o impacto dá para comparar Brasil ou esses países bem turísticos da Europa, como Itália, Espanha, a própria França. Não dá para comparar, primeiro porque o Brasil, pelo menos ao que parece, a gente não tem uma realidade, digamos assim, concreta, Uhum, tá certo? De números, né? Da própria pandemia, né? Então a gente sabe que tem uma subnotificação, tanto de casos quanto de morte. E a gente ainda carece de números, digamos assim, uhum, uhum, das entidades governamentais, enfim, do governo federal, em relação ao impacto no Brasil. E considera que a Europa é como se fosse um país só. Então uhum. imagine que essas fronteiras ainda, né, estão bastante restritas para a mobilidade, quase totalmente, né, começando a abrir agora em alguns países. E o que eu vejo de diferente é o seguinte, é a reação, digamos assim, dos governos em relação à pandemia. Eu percebo que o Brasil ainda está muito lento, né? O Brasil parece que não acordou, digamos assim, para esses impactos. O que eu vejo no mundo e que está sendo fundamental para a recuperação, para a preparação desse retorno, é a ajuda do Estado, né, forte para essa economia ser retomada. Eu não estou comparando diretamente, mas eu Uhum. estou falando em relação à atitude, né, esses países em relação à seriedade da pandemia e à necessidade da presença do Estado para que esse Estado retome. Então, a Alemanha investiu 750 bilhões de euros na economia alemã, tá certo? A Espanha, 120 bilhões. A França, só para turismo, tá? Que é uma questão fundamental, né? Paris, enfim, é o destino Uhum. mais visto do mundo, mas investiu 18 bilhões de euros só em turismo, tá? Enquanto que o Brasil, no nosso setor, a gente teve algumas semanas um anúncio de 5 bilhões de reais, tá certo? Para ajudar pequena, média e microempresas, tá? E as grandes empresas, tá? E se não me engano, um acordo aí que ainda não está claro para Com as as companhias aéreas? aéreas de 8 bilhões. Se a gente pegar a importância do turismo no Brasil, né? A importância do PIB brasileiro, né? A gente sabe que é um setor que, se tiver preparado, né, vai ter uma resposta imediata. Uhum. As pessoas vão voltar a viajar. Uhum. Então, a gente vê que existe uma dificuldade, né, de percepção da importância de vários setores da economia, no caso nosso, estou focando aqui em turismo, né, para que isso ajude a retomar a economia. Mas existe uma morosidade nas ações públicas concretas, tá, que auxiliem as empresas do setor, tá, para se prepararem para retomar. E, obviamente, se o turismo está no geral e eu não consigo enxergar o turismo como um setor vital para o país, que vai ajudar rapidamente, porque imagine que, se as coisas retomem, o turismo, a área de turismo, a hotelaria, a reação é imediata, né? E se o turista volta a viajar, reativa toda aquela cadeia que eu falei no início. João Fernandes Costa, que eu acredito que é um nosso seguidor de Portugal, ele fala que o impacto em Portugal é muito grande, que é um país que cresceu muito, né? Um destino turístico que cresceu muito nos últimos anos. Veja, eu não sei dados concretos de Portugal, mas eu sei que Portugal, como você bem falou, reagiu rápido, né? Então, em termos de comparação, o impacto em Portugal é menor. E mesmo assim, né, não tem como não ter impacto na área, né? Enfim, Claro, então, veja que Portugal é o portão de entrada aí para muitos voos, por exemplo, da América do Sul, do Brasil, exato. né, na própria Europa. Então, o impacto em si já é grande porque as fronteiras ficam fechadas. As pessoas não podem entrar e sair do país. Então, essa imagem de que o país reagiu rápido à pandemia, tomou as medidas
corretas, digamos assim, Uhum. isso vai entrar lá na cabecinha do turista para saber então, como é que Portugal cuidou mesmo dessa pandemia. Imagem é Como é que tudo o nessa Brasil área, né? vai ser, porque a percepção de risco, inclusive até uma pesquisa que o nosso departamento está fazendo e deve sair, a percepção de risco, na verdade, é a percepção de risco em relação ao restaurante, que é bem específico, né? Sim, Mas a sim. percepção de risco geral, olha, eu quero ir para um local, eu quero ir para Lisboa, né? Hoje, pelo menos agora, até se existir uma vacina, certamente o turista vai procurar informação de como é que o país lidou, como é que está a situação Uhum. lá, né? E a gente sabe que recentemente a América do Sul e o Brasil, né, agora é o epicentro da epidemia. E a forma que o país, e o Brasil nesse sentido, ele encara a pandemia, Uhum. isso está lá como uma informação para o turista. A gente não percebe e lá fora a imagem não é positiva em termos do que vem sendo feito pelo governo. Falo de plano, né? Então, assim, por exemplo, o departamento está envolvido em alguns documentos de protocolo, por exemplo, de segurança. Né? A gente foi convidado, está participando de Porto de Galinhas, Sim, agora em sim, sim. Pojuca. E a gente ainda não tem, por exemplo, eu não estou dizendo que isso é uma obrigação, mas consideram que a gente tem o Ministério do Turismo, que pelo menos o Ministério do Turismo apresentasse um documento norteador, por exemplo, das ações, né? Porque a gente vê os destinos turísticos tentando se virar para elaborar documentos de protocolo para retomar, né? Porque Uhum. isso é essencial para a retomada. A gente sabe que na Espanha Hum. o máximo que você vai retornar é 50% da capacidade dos estabelecimentos, em todas as áreas, tá certo? Uhum. Certo. Eles decidiram que os 100% só serão atingidos com vacina. Uhum. Veja, eu não estou dizendo que é certo e que é errado. Eu estou dizendo que é uma diretriz, tá certo? Que o governo colocou e vai ser seguido, Uhum. tá? Mas a gente sente sim falta de um plano nacional, digamos assim, pelo menos que norteie. O Brasil teve a vantagem, entre aspas, da pandemia chegar depois aqui. Por quê? Porque agora os países da Europa, né, estão começando a sair, eles já elaboraram diversos documentos, inclusive na área de turismo, Uhum. documentos bem completos, né, em relação ao retorno das atividades, o que fazer, passo a passo. Tá? Então o Brasil poderia muito bem, não tem nenhum problema, vamos dar uma lida nesses documentos, né, vamos de repente ver o que é adequado para o nosso país e faz um documento. Eu vou ler um trechinho aqui que eu peguei uma informação do site G1 Pernambuco sobre Porto de Galinhas. Eu acho que talvez a praia mais famosa, ou uma das mais famosas de Né? Pernambuco, que no mês passado eles estavam com 20 mil leitos de hotéis e pousadas fechados. E alguns estabelecimentos já estavam sendo colocados à venda. Eu sei que o Uhum. Porto Convention Bureau, junto com a Associação Uhum. de Hotéis de Uhum. Porto, fez uma pesquisa rápida em Uhum. termos de impacto, né, de demissão, né? Mas no Brasil como um todo, para a gente ter uma ideia, 64% dos hotéis estão fechados. Uhum. Agora, dos resorts, mais de 90% estão fechados, né? Porque decidiram fechar por um tempo para depois Uhum. tentar reabrir. Uhum. Uhum. Eu não tenho números específicos, né, Sim, sim, né, porque até essa pesquisa do Porto Convento foi um retrato parcial, eu sei. né? A gente sabe que tem um dado que foi vindo da Panrotas que em até 3 meses de agora pode-se demitir quase 300 mil pessoas na área de turismo, Em tá? Pernambuco, Não, no Brasil. no No Brasil. Brasil, tá? No Brasil. Pernambuco não tem esse dado, Quantas pessoas são tá? empregadas no Brasil? São 7 milhões de pessoas, tá? Cerca de 7 milhões de pessoas empregadas, né? Eu não sei, direto e indiretamente em relação à área do turismo, tá? Certo, certo. O trade de Porto de Galinhas, né, é muito forte, um pessoal muito unido, né? E já está tentando produzir, que é o protocolo, tá, de segurança sanitária, digamos assim, de retomada para essas Uhum. atividades. Então, como é que a pessoa vai retomar e vai entrar no hotel? Então, as seguranças, as marcações no chão, Exato. né? Tudo isso é uma coisa muito nova, tanto para o empresário, tá? Deve custar, obviamente, para se fazer Uhum. isso, tá? E vai ser novo também para o turista, que Uhum. vai chegar numa realidade e toda a operação do serviço ela vai ser diferente. Você É. chegar no hotel, check-in, entrar num quarto. O que o decreto do governo,
o que está em vigor hoje diz é que os hotéis e pousadas, eles estão autorizados a funcionar. Os restaurantes só podem servir aos hóspedes, porque vários Sim. restaurantes, hotéis e pousadas, eles são abertos, né, para não só os hóspedes. Mas atracação de cruzeiro não pode acontecer. O Cruzeiro, qualquer eu vi agora a embarcação notícia vai que demorar muito, né? ainda vai até final de julho estão parados. É mais específico que tem aglomeração, né? Não tem como Exato. como você vai criar distanciamento. Exato. Fora praias fechadas, equipamentos culturais fechados, quer dizer, eles estão abertos, mas é difícil atrair turista dentro dessas condições. É porque também tem um fator econômico que não vale a pena o estabelecimento reabrir para ter prejuízo, entendeu? Uhum. Então, por isso a importância desse timing da reabertura e da preparação para receber. Isso não é só hotel sozinho, ou não é só restaurante só. Precisa dessa cadeia, né? Enfim, está toda preparada para que quando você tem aí uma descendência do contágio, para quando o hotel retomar, ele não tenha prejuízo financeiro, por exemplo. A gente sabe que agora, em média, a hotelaria está, ou se não fechada, está abaixo de 10% da ocupação. Como a academia está se preparando para a retomada do turismo, por exemplo, consultorias para empresas, que ações pensam em fazer? É um perfil chamado Turismo Pós-Covid. Gostei. Tá bom. Então, turismo pós-Covid. Para você ter uma ideia, turismo pós-Covid, a gente, do curso de turismo especificamente, a gente estava no processo de reformulação da matriz curricular, do PPC. E a gente tem uma obrigatoriedade agora por uma questão de colocar extensão no currículo, então tem um prazo máximo até o final desse ano, e a gente estava no meio desse processo, e a gente pensou, e agora? A gente tem que repensar o curso, né? Então, em termos do curso em si, a gente está preocupado até em repensar o curso em função de como é que vai ser essa nova realidade. Assim que a vacina chegar, muito do que existia vai continuar, vai retomar. Sob o ponto de vista acadêmico, de forma geral, hoje, existe uma solicitação maciça para publicação em relação aos impactos dessa área. Né? E no nosso departamento, a gente tem feito, até agora, tem participado dessas equipes multidisciplinares, tá? Para ajudar o turismo turístico. Existem pesquisas sendo feitas agora, por exemplo, sobre restaurantes, que ainda vai sair de percepção de risco. Mas é uma oportunidade, de forma geral, para essa academia se aproximar mais ainda do mercado, que eu acho que é uma crítica geral, né, para diversas áreas dessa distância da academia com o mercado. E na nossa área, felizmente, a gente tem sido procurado, demandado, e existe uma conversa, uma ideia lá no departamento de se criar um observatório nacional do turismo, né, para que o nosso departamento consiga gerar, de uma forma permanente, dados em relação à área como um todo. Anderson Lima, como será chamado o novo normal no setor de turismo? Teremos mudanças ou o setor voltará ao que era feito no período pré-pandemia? O normal antigo, ele é antigo, ele não vai existir mais. Eu acredito que algumas coisas irão retomar, ser o que era antes, tá? Porque, veja, essa pandemia ela veio para mostrar o seguinte, a gente está passando por algo que a gente não estava preparado, né? O mundo inteiro está se virando, né? E a gente sabe, a gente vendo esses vídeos dos infectologistas e tudo mais, que pandemias irão ocorrer no futuro. Quando a vacina chegar, eu imagino que muitas coisas irão retomar o que eram antes, mas, por exemplo, na operação do turismo, se você pegar a função da tecnologia, de tecnologias que vão evitar o toque das pessoas nas coisas, para pagar um cartão, enfim. Então, as tecnologias de aproximação, isso talvez se dissemine na atividade turística e fique. Na Europa se fala-se em passaporte da saúde. Então, a gente não tem um passaporte, nem uma identificação, então talvez a gente, de forma geral, o mundo irá incorporar, digamos assim, um atestado de saúde do turista. Mas é um momento que a gente tem para refletir, por exemplo, a interação, a relação humana, né, da responsabilidade que as pessoas têm no destino que você está, a responsabilidade da sua atitude, enfim, em relação a uma série de coisas, e outras coisas que irão surgir em função da pandemia, né? Novos serviços mais intimistas, de repente a questão sanitária será algo que ficará cada vez mais rigorosa, né? O governo, por exemplo, né, eu estava criticando o governo, mas eles estão tentando apresentar um selo da biossegurança, está planejando e tudo mais, então de repente vai ser mais um selo, né, governamental
que vai dar lá credibilidade, né, à localidade, ao hotel. O movimento inicial vai ser interno, né? As pessoas vão começar, quando esse novo normal começar, né, as aberturas, as pessoas vão viajar pelas proximidades, né, Uhum. para depois a gente conseguir viajar. Só se fala que só em 2021 a gente vai conseguir viajar, digamos assim, na plenitude, né, para fora do país. Turismo Né? pós-Covid novamente. Fico pensando nos altos custos desses novos protocolos. E sem incentivo, o pequeno estabelecimento sofrerá ainda mais. E essa questão aqui É. de Lili, eu acho, ela pergunta como é que o impacto, né, dessa instabilidade que o Brasil está, político-social, no turismo. Veja, parecem coisas separadas, né? E não são. As pequenas empresas, elas não têm capital de giro para investir. Né? São aquelas empresas que têm lá uma renda, uma receita muito, né? Um lucro, digamos, muito pequeno, uma margem muito pequena. Uhum, uhum, Tá? Então, quando você retira essa atividade dela, ela não tem como gerar renda. Então, novamente, lá no início da conversa, é aí que o Estado entra, tá uhum, certo? Com a quantidade e agilidade, né, para abrir linhas de crédito, digamos assim. Então, assim, o que é que o governo fez concretamente na área de turismo? Além dessas MPs, né, trabalhistas, que envolvem, né, todas as atividades, né, de trabalho, teve uma MP, que eu não sei qual é o número, que possibilitou o adiamento de reembolso das empresas aos turistas cancelados. Então, veja, uhum, são ações válidas, mas muito pequenas. Mas o que é que eu faço com essas empresas que estão sem funcionar desde o início da pandemia, da parada, né, aqui uhum, no Brasil? Elas não estão gerando nada. Então, assim, onde é que estão as linhas de crédito, tá certo, de empréstimos, tá certo, a facilidade de chegar esse dinheiro para essas empresas? Né? E o que é que isso tem a ligação, ao meu ver, né, na minha opinião, com essa instabilidade política? A crença do governo federal é que a gente retome o mais rápido possível para a rua, para a economia girar, né? Independente do risco que a gente vai correr uhum, em relação à pandemia. Né? Enquanto o mundo inteiro, como eu falei aqui, de alguns países, o mundo inteiro está investindo, subsidiando, tá? Governos de diversos espectros políticos, tá certo? uhum, De lado a lado. A gente não está falando aqui de esquerda, direita e centro, não. A gente está falando aqui de uma percepção de algo que é excepcional, tá certo? E que necessita da ajuda, né, direta do Estado, eu falo, né, do governo. E essa crença de que o Estado, nesse momento específico, ele não é o responsável por dar essa sustentação, isso, né, tem uma repercussão direta, né? A gente uhum, está começando, eu particularmente acho temerário a gente retomar agora. Eu sei uhum, que. Aí veja como é que é isso. Veja, se eu não tenho uma sustentação do governo, né, que vai subsidiar essas empresas, porque os governos estaduais e municipais não têm grana para sustentar o pessoal dos seus estados. Né? Existe aí, foi aprovada uma chamada PEC da Guerra, né, que teoricamente libera o governo federal para qualquer tipo de investimento. É o tipo um saco sem fundo. uhum. Né? E esse investimento não resultaria, né, em responsabilizar o governo em termos fiscais. Uhum. Né? Então, o governo tem os instrumentos, já tem os instrumentos, né, para ajudar essas empresas, essas pessoas, e não está fazendo. Como é que está essa retomada no É, Brasil? Quais são as etapas? Você falava há pouco que o turismo interno, inicialmente as pessoas vão viajar para lugares próximos. teve agora no nosso estado, tá Uhum, certo, as diretrizes para retomada, né? E considerando que a gente vai estar numa decrescente aí em relação à pandemia, que eu acho também uma uhum, temeridade, né? E o Brasil tendo recordes aí, né? Em relação às uhum, mortes. Do ponto de vista federal, a gente não tem nenhuma diretriz em relação à retomada. A gente não tem ideia de fases. A gente não tem. uhum, O que está acontecendo em cada estado, né, está se planejando essa retomada. O que eu percebo é que a gente está elaborando documentos ainda de protocolo de segurança. Né? Por exemplo, alguém sabe aqui, enquanto turista, o que é que esses locais estão proporcionando de segurança? A gente não sabe ainda. Né? A gente sabe que os voos elas estão retomando gradativamente, tá tendo uma melhora gradativa. Né? Mas quais são as medidas de segurança? A gente sabe a obrigatoriedade de máscara, a gente está se familiarizando com esse novo normal de como eu vou me locomover. uhum, Né? Quando eu chegar em Gramado, quando eu chegar
em Foz, né? O que é que o destino me oferece de segurança? Então, a gente está vendo aqui no estado especificamente, né, que tem um plano aí que está bem organizado, né? Mas eu acho que ele foi feito em função de uma pressão muito grande que é natural das pessoas que precisam, né, produzir para gerar renda, né? Mas a gente ainda não está veja, na Europa, nesses países que trataram, digamos assim, eu não estou dizendo que o governo do estado não está tratando de forma séria, está sim. A prefeitura do Recife tem feito um trabalho excelente, o governo também. Mas esses países, eles pensaram em retomar a atividade quando já estavam com dias seguidos de queda, de morte de pessoas. Infelizmente, não Tá? chegamos a isso. Não chegamos. A gente tá batendo recorde. Né? Pernambuco fica oscilando, né? Um dia mais, outro menos, mas ainda não entramos numa curva Pois é, descendente. então, assim, muitos países estão investindo em ciclovias, em ciclofaixas, aumentando ainda mais a malha, né, cicloviária. Por quê? Para evitar aglomeração em calçada. Né? Então, estão se investindo para você aumentar o espaço de bicicleta. Na Espanha, acho que em Barcelona, né, o pessoal está pintando uma faixa que seria de carro para as pessoas andarem por ela, para aumentar, para não aglomerar. E vejo que eles estão retomando gradativamente. Claro. Tá? São ações simples, mas são importantes. A gente está com o tempo chegando ao fim. O Instagram é 1 hora, né? Ele interrompe se a gente não acabar. E eu não deixo que ele acabe com a nossa conversa. É a gente que tem que ter as rédeas aqui. Verdade. Deixar a sua mensagem aí final sobre o tema. Olha, apesar do que a gente falou, eu queria deixar uma mensagem de esperança, né? Enfim, quando essa pandemia passar, acho que o turismo ele vai voltar com força, né? Que o turismo seja um veículo de fato para que as pessoas se aproximem, torcer para que esse retorno ele dê certo. A gente tem que torcer, por mais que você às vezes seja realista e pessimista, mas que dê certo, né? E que as pessoas que estão aí com seus contratos suspensos de trabalho no turismo, que retomam seus empregos, tá certo? Que, enfim, consigam voltar ao trabalho, né? E que a gente possa, em breve, interagir e viajar aí pelo Brasil e pelo mundo. Eu agradeço a todos que participaram. Gente, quem não segue ainda, vamos seguir o perfil do DHT, dht.fpe. Agradeço a todos que nos seguiram e agradeço, obviamente, ao professor. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Volto na próxima semana. A gente vai continuar falando sobre coronavírus, mas vamos também entrar em outros assuntos, porque a vida segue, ela não é só coronavírus. Vamos encerrar. Obrigado. Eu que agradeço. Tá bom. Um abração, gente, e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.